E aí galera, belezinha? Estamos juntos mais uma vez e hoje quero agradecer aí o Diógenes que pediu o tema do Corinthians e o Diego, nosso inscrito também, que pediu aí o tema sobre Edmundo e Vasco e Romário no Vasco da Gama. E agora nós vamos atender aí a essas duas pessoas, começando pelo Corinthians. O tema é o seguinte: até você aí corintiano pode opinar e deixar o seu comentário. Qual foi o melhor elenco de todos os tempos do Corinthians? Temos aí várias opções. Temos a democracia corintiana em 82 e 83 com Sócrates, Zenon, Birubiru, Casagrande, etc. Também temos o do Campeonato Brasileiro, o primeiro título do Corinthians no Brasileirão, com Neto, Tupanzinho, Ronaldo Giovanelli e outros grandes jogadores da época. Temos também o de 95, que conquistou aí a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista com Marcelinho Carioca e Viola e Companhia Limitada. E o de 2000, o de campeão mundial de clubes da FIFA, o primeiro, foi o Corinthians, pela FIFA, pela entidade máxima do futebol. O de 2005, com Tevez, campeão brasileiro. E o de 2012, campeão do mundo e da Libertadores, com o técnico Tite. Na sua opinião, corintiano, quem foi o melhor elenco de todos os tempos do Corinthians? Na minha opinião, modestamente, foi o de 2000. Por quê? Em 2002, quando a seleção brasileira foi campeã, 5 jogadores que estavam no elenco do Corinthians em 2000 estavam na seleção brasileira pentacampeã. Foram eles o goleiro Dida, Vampeta, temos também o Luizão, temos mais 2 grandes jogadores, o Edilson e o Ricardinho. 5 jogadores campeões do mundo pelo Corinthians em 2000 estiveram também na seleção brasileira. Sem contar Marcelinho Carioca, que foi um grande craque, que na minha opinião ele foi injustiçado por não ter ido à Copa do Mundo, tanto de 98 como de 2002. E tivemos o Gamarra, que foi um grande jogador paraguaio também, seleção paraguaia, o colombiano Rincon, um grande meio de campo. O Corinthians tinha um timaço naquela época, né? Era uma verdadeira seleção. E aí, jogando contra o Vasco, aqui no Brasil, no Maracanã, Rio de Janeiro, Edmundo chutou aquela bola para fora e deixou o Corinthians com o primeiro título campeão do mundo aí pela FIFA. E agora nós vamos falar sobre o Vasco, que tinha Edmundo e Romário. Era realmente uma briga de cachorro grande. A vaidade entre eles falava mais alto, porque um dos dois tinha que ser rei na corte. E Romário designou-se o rei da corte, aonde ficou aí o papel de bobo para o seu amigo Edmundo. Com essas declarações na década de 2000, onde os dois jogaram juntos pela primeira vez no Vasco, que foi em 2000, justamente nesse Mundial de Clubes da FIFA, onde o Corinthians foi o campeão. Em 99, o Vasco da Gama contratou o jogador Romário e os dois fizeram uma dupla de ataque invejável, um dos melhores ataques da época. Para se ter uma ideia, nesse Mundial de Clubes da FIFA, o Edmundo fez um golaço onde ele recebeu a bola de frente, o zagueiro estava atrás dele, ele deu um lençol no zagueiro, completou fazendo um golaço de cobertura. E o que aconteceu depois dessas declarações aí do Romário? Que o Edmundo ficou muito chateado, depois de algum tempo ele foi embora do Vasco da Gama e o Vasco acabou sendo campeão aí da Mercosul no mesmo ano de 2000 e também campeão brasileiro. Perdeu a Copa do Brasil para o Palmeiras e aí o Romário se consagrou aí um dos melhores jogadores da época. Edmundo e Romário já jogaram em outras equipes do futebol brasileiro juntos, pelo Flamengo e também pelo Fluminense. Mas no Vasco foram os destaques maiores ainda, onde tinha um timaço também, com o Juninho Paulista na época, tinha o jogador Euler. Foi realmente um timaço que o Vasco teve, o Edmundo e o Romário foram os destaques maiores aí do time carioca. E os dois, na despedida, o Edmundo jogou contra o Barcelona de Guayaquil, e ele gostava de enfrentar o Barcelona, porque foi o ano que marcou a época, né, do Vasco campeão da Libertadores em 1998, e ele disse que gostaria de enfrentar aí na sua despedida
o Barcelona do Equador. Foi o que aconteceu. O Barcelona do Equador venceu, perdeu o jogo aí para o Vasco por 9-1 e o Edmundo fazendo 2 gols e caiu no gosto da galera, né? Ele sempre foi ídolo lá, ele sempre se declarou vascaíno de coração. Teve até um episódio, uma vez que ele jogava no Cruzeiro, foi muito engraçado, ele bateu o pênalti lá contra o Vasco, mas ele não quis fazer o gol, e é onde ele foi demitido também. Muito polêmico o Edmundo foi na carreira, mas foi um cracaço de bola. Romário, por sua vez, campeão aí pela seleção brasileira em 94 na Copa do Mundo, foi tetracampeão. Realmente os dois jogadores marcaram histórias, grandes campeões, e vai deixar saudade nessa época de provocação. Na época também teve aquele episódio dos Bad Boys, quando jogavam pelo Flamengo, mas no Vasco da Gama os dois marcaram história. É isso aí, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. E você, não deixou seu comentário ainda? Não acredito. Deixe seu comentário, peça o seu ídolo. Nós vamos atender. Nós temos o maior prazer de colocar aí no ar o seu nome e o nome do seu ídolo. Dia do inscrito, não se esqueça. Toda segunda-feira. Toda quinta-feira temos as principais notícias e fique ligado que agora nós vamos falar sobre 2 goleiros que fizeram um milagre extraordinário aí na quinta-feira. Fica ligado. E no sábado é a história de cada clube e nós vamos falar sobre a história do Corinthians no próximo sábado. Forte abraço a todos. Ricardo Bittencourt com todos vocês aqui no YouTube. Valeu, galera!